Olá a todos. Vamos continuar o nosso estudo a respeito das equações relativísticas de transformação. E quando falamos sobre transformação, estamos nos referindo à transformação de S' para S e vice-versa. E a configuração que estamos utilizando é essa em que a velocidade v relativa entre os dois referenciais inerciais está ao longo do eixo x, x' e, portanto, perpendicular aos eixos y, y', z, z'. A partir dos postulados da relatividade especial, dos dois postulados, nós deduzimos as transformações de Lorentz, que são as transformações, as equações de transformação do espaço e do tempo. E a partir dessas equações de transformação, nós deduzimos as equações de transformação das velocidades. E depois das acelerações. Aqui nós encontramos expressões para as velocidades e acelerações paralelas a essa velocidade v e perpendiculares a essa velocidade v. Depois nós encontramos uma expressão que relaciona u ao quadrado, não as componentes, mas o quadrado da velocidade em s com o quadrado da velocidade em S', da velocidade de um corpo. Aqui é a velocidade de um corpo, a aceleração de um determinado corpo, né? Bem como com a componente Ux'. A partir dessa relação, que nos foi muito útil, nós encontramos como os momentos e a energia se transformam. As equações de transformação dos momentos e da energia. E depois fizemos o mesmo para obter as equações de transformação, as equações relativísticas de transformação das forças, em x, em y e em z. E essas equações têm o propósito de discutirmos como os campos elétrico e magnético se transformam sob transformações de Lorentz. Queremos saber como esses campos se transformam, como suas componentes EX, EY e EZ, bem como BX, BY e BZ se transformam e depois verificarmos a invariância ou não das equações de Maxwell sob transformações de Lorentz. Então esse é o nosso propósito. Nós vamos agora determinar as equações de transformação dos campos elétrico e magnético. E vamos partir do resultado que obtivemos das transformações das forças. Aqui nós temos as transformações para obtermos quem são Fx', Fy' e Fz' a partir das coordenadas das componentes sem linha, do referencial S. E aqui as transformações inversas. Nós vamos utilizar essas transformações. Vou colocá-las aqui. E agora nós vamos considerar o seguinte. Considere uma partícula de carga Q que se encontra instantaneamente em repouso no referencial S'. Ou seja,
o vetor U' é zero. Ou seja, as componentes UX', UY' e UZ' são iguais a zero. E assim sendo, essas equações das forças serão Fx. Coloque UX' zero. Então o denominador será igual a 1. E o vetor U' sendo zero, todos os seus componentes sendo zero, eu tenho que Fx é igual a Fx'. Para a segunda, Fy será igual a Fy' dividido por gama. E esse parênteses no denominador será igual a 1, porque UX' é zero. 0 mais 1 igual a 1. Para Fz, eu tenho uma expressão equivalente a essa, onde Fz é igual a Fz' dividido por gama, porque esse parênteses é igual a 1. Pois bem, então a relação entre as forças, as componentes das forças, entre o sistema S e S', essas equações são dadas por essas três equações que acabamos de encontrar. Pois bem, eu agora vou fazer o seguinte. Vamos utilizar a força eletromagnética ou a força de Lorentz, que é em S é dada por F igual a carga Q vezes o campo elétrico mais a velocidade do corpo da partícula no produto vetorial com o campo magnético. E em S', sistema que escolhemos para que a partícula estivesse em repouso instantâneo, a força de Lorentz F' será igual a carga vezes o campo elétrico E'. Apenas. Eu tenho um campo magnético B' nesse sistema, mas eu não tenho uma força magnética, porque o termo aqui equivalente, né, a esse da força magnética será U' no produto vetorial com B'. U' é igual a zero, né? U' é igual a zero, então a minha força eletromagnética ou força de Lorentz em S' é tão somente a componente ou as componentes, né, da força elétrica. Muito bem. Agora veja o seguinte, U' é zero. E como ficam as forças, as componentes da velocidade U? Veja, Ux nós sabemos que é igual a Ux' mais V dividido por 1 mais Ux' V por C quadrado. E como o x' é zero, eu obtenho o resultado que o x é igual à própria velocidade v. E como fica para o y? O y é o y' vezes 1 menos v quadrado por c quadrado dividido por 1 mais o x' v por c quadrado. Como o x' é zero, né, esse denominador é 1, mas o numerador é zero. Né, o y' é zero. Então eu tenho o resultado de que o y' é igual a zero. E o mesmo para o z. O z é uma expressão equivalente e então eu tenho que o z' também é igual a zero. Desculpa, aqui é o y.
resultado é o y igual a zero e o z igual a zero. O z vai ser uma expressão equivalente a essa, e como o z' é zero, o z também será zero. Pois bem, então o x é igual a v, e eu posso agora escrever o seguinte, eu posso escrever que a força de Lorentz em S é igual a essa expressão, mas o vetor U é igual ao vetor V, porque V só tem componente em X, e o vetor U só a componente em X que é igual a V. Então, no lugar de escrever U vetorial B, vamos escrever a própria velocidade. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que esse vetor V tem componentes Vx é o próprio V, e Vy é igual a Vz, que é igual a zero, tal qual o vetor U, é idêntico. Então, por isso, eu posso substituir o vetor U pelo vetor V. Pois bem, agora vamos encontrar as componentes, vamos escrever as componentes em S, no sistema S, em X, depois em Y, depois em Z, e tentar encontrar expressões entre as componentes do vetor campo elétrico. Tá? Então, primeiro, vamos fazer o seguinte, esse produto V no produto vetorial com o campo magnético B, e eu quero analisar a componente em X desse vetor, a componente em X do vetor resultante desse produto vetorial. Isso será igual a Vy vezes Bz menos Vz vezes By. Bom, Vy e Vz são iguais a zero. Eu não tenho componente nas direções y e z para a velocidade. Tá? Então, essa componente é igual a zero. Consequentemente, Fx, a componente em x da força de Lorentz em S, é igual a Q, que multiplica Ex, vou colocar o termo completo, mais V no produto vetorial com o campo em X, a componente em X desse vetor. Bom, e acabamos de ver que esse resultado é igual a zero. E assim, temos que a força em X é tão somente Q vezes Ex. E como fica isso em S'? Bom, em S', Fx' é igual a Q vezes Ex'. Q vezes Ex'. Agora, nós obtivemos que Fx é igual a Fx'. Então, usando essa equação, veja, aqui é em S e aqui em S'. E agora eu vou usar a expressão que relaciona S com S', que é Fx igual a Fx'. E, consequentemente, eu escrevo que Q vezes Ex, que é Fx, é igual a Fx', que é Q vezes Ex'. E assim, nós encontramos que Ex' é igual a Ex. E essa é a primeira das equações que vamos encontrar. Vou colocá-la aqui nesse canto. A componente em X do campo elétrico, ela não é, na transformação, ela não é alterada. Ela tem a mesma forma. Bom, vamos fazer o mesmo agora para as demais componentes. Veja,
Para essa relação em que Fy é igual a Fy linha dividido por gama, nós podemos, utilizando quem é Fy será Q vezes EY linha igual a Fy, desculpa, é o contrário, né? Bom, então vamos inverter. Fy linha é o que eu acabei de escrever, né? Então Fy linha, que é dado por isso, vai ser dividido por gama, vai ser igual a Fy. E Fy será Q, que multiplica EY mais V no produto vetorial com o campo magnético na sua componente em Y. Então eu preciso encontrar quem é essa componente V no produto vetorial com B em Y. Isso será VZ BX menos VX BZ. VZ é zero, é a componente UZ. Né? Esse termo é zero. Mas esse não. E esse VX é igual a V. Né? VX, que é o UX, é igual ao próprio V. Então eu vou escrever isso simplesmente como menos VBZ. Tá? Então no lugar desse termo, menos VBZ. Esse Q eu posso cortar com outro Q, claro. E aí eu encontro que EY' é igual a EY menos V. Depois eu multiplico pelo gama. Menos V BZ. E isso multiplicado por esse gama. Tá? Por esse gama. O gama passa multiplicando esse cochete. E esse cochete é EY menos VBZ. Tá? E essa é a outra equação que já encontramos. Então encontramos uma expressão para x e agora para y, né, que tem uma componente aqui do campo BZ. Bom, vamos fazer exatamente o mesmo para z. Eu posso até fazer em cima dessas equações. Né? Fz é Fz' dividido por gama. E Fz'. Fz' vai ser simplesmente Q vezes EZ'. Isso dividido por gama vai ser igual a Fz. E quem é Fz? Fz vai ser Q, que multiplica Q, que vai multiplicar a componente em Z do campo elétrico mais a componente em Z desse produto vetorial. E esse produto vetorial será... Bom, aqui talvez seja até mais fácil apagar tudo, escrever. Bom, V vetorial B na componente em Z, isso vai ser Vx BY menos VY BX. Porém, VY é zero. Então isso será igual somente a Vx BY, onde Vx é igual a V. É a única componente do vetor V. Então eu tenho VBY. Substituo então essa componente em Z desse produto vetorial nesse termo e nós encontraremos que EZ'
dividido por gama, né? Então, passo o gama para o outro lado, vai ser gama que multiplica EZ mais VBY. E essa é a terceira e última componente do campo elétrico que precisávamos encontrar. Então eu já tenho como o campo elétrico se transforma. E você já nota um resultado importante, que é a relação com as componentes do campo magnético, né? A transformação leva a uma relação entre os campos elétrico e magnético. Agora faremos o mesmo para obter as expressões como essa do campo magnético, né? Como o campo magnético se transforma. Bom, e nessa configuração do campo magnético, nós vamos utilizar fazer uma outra consideração, que não é essa, né? Nessa configuração foi muito interessante, nós fizemos o uso de colocar a partícula, colocar o referencial S', né, na partícula em repouso. A partícula em repouso estava no referencial S'. Nós escolhemos dessa forma. E a partir disso nós encontramos essas relações para as forças. Não serão essas as relações que encontraremos para o caso a seguir. Então já fizemos a parte do campo elétrico, agora para o campo magnético. Como será feito esse processo? Considere o seguinte. Agora, uma informação importante. Essas relações foram obtidas para aquela consideração de que o S' era o referencial no qual a partícula estava em repouso. Mas essas expressões não são um caso particular. Essa escolha que fizemos, ela simplifica muito as contas, mas ela não faz com que essas equações percam em generalidade. Elas são gerais. Elas são gerais e se aplicam a todo e qualquer campo elétrico e magnético para aquela configuração entre os referenciais S e S', onde a velocidade v está ao longo de x, x'. Se pensarmos um vetor v que tem componentes em x, y e z, daí você pode fazer uma adaptação, né, uma generalização dessas configurações. Mas tudo que nós estamos investigando até agora, né, das equações relativísticas de transformação, é para esse caso que, apesar de ser um caso particular, não perde em generalidade. Você simplesmente colocando as outras componentes, você vai ter equações semelhantes, mas diferentes, né, para as transformações de Lorentz, para velocidades, acelerações, para os momentos, energia e forças. Tá? Mas nada das conclusões a respeito da invariância por exemplo, das equações de Maxwell ou a equação de uma onda eletromagnética, nada do resultado que obteremos será apenas para um determinado caso particular. Não. É geral. Bom, e agora considere a seguinte situação. Uma partícula de carga Q que está em movimento. Agora vamos considerar o movimento em S'. Ela estava antes em repouso, agora vou considerar em movimento, mas esse movimento se dá somente na direção Y'. Ou seja, eu terei um vetor U', que terá as componentes UX' é zero, eu terei uma componente UY',
e o z' é zero. Bom, e se o y' é a única componente do vetor, eu posso escrever simplesmente que a componente em y' será o linha. Tá? Então, em outras palavras, o x' continua sendo zero, tal como no caso anterior. O y' é o y, claro, aqui é o módulo, né? Não estou escrevendo, mas é como se fosse não, é o módulo desse vetor o linha. E o z' é igual a zero, tá bom? Bom, nesse caso, nós teremos o seguinte: a força em S' a força de Lorentz será dada por Q E' mais a velocidade U' no produto vetorial com o campo magnético B'. Então antes eu não tinha a força magnética em S', agora nós temos. Mas ela só terá os termos que envolvam o y'. Ou seja, se você considera a componente fx', você terá o termo qex', né? E aqui eu terei o termo do produto em x, a componente em x desse produto vetorial. Ou seja, isso vai me dar o y' vezes bz' menos o z' vezes by'. O z' é zero. Então eu só tenho essa componente. Tá? Essa carga aqui, claro, está multiplicando ambos os termos. A componente em y' será Q vezes EY' tão somente. Porque em y eu terei as componentes o z' bx, o z' é zero, e a outra componente será o x' bz, o x' é zero também. Então eu só tenho a força elétrica nessa direção. E a componente em z' será Fz', que vai ser igual a Q vezes a componente EZ', mais a componente em z desse produto vetorial, que será o x bz, o x', claro, mas o x' é zero, menos o y, acho que eu falei bz, né? Então vai ser, de novo, vai ser o x by menos o y' bx', né? E esse termo não é nulo. O y' com bx'. E eu ainda posso escrever isso tão somente como o linha, o módulo, né? O módulo de U' e aqui também. Tá? Bom, em S, como fica em S as coordenadas das velocidades? Né? Eu vou fazer esse parênteses aqui. Em S, como ficam as transformações das velocidades? Veja, o x é igual a ux' mais v dividido por esse denominador, aqui é ux', v por c quadrado. Agora note, o x' é zero. Se o x' é zero, o x vai ser igual a v, tal como nós tínhamos no caso anterior. Agora, para o y, que é igual a uy' vezes essa raiz, isso dividido por 1
esse mesmo denominador, 1 mais o x'v por c quadrado. Agora, o x' é zero, então esse denominador é 1. E eu terei esse 1 sobre essa raiz é o gama, né? 1 sobre essa raiz, ou seja, essa raiz é igual a 1 sobre gama, e o y' não é zero. Então eu tenho o resultado que o y será igual a uy' dividido por gama. Por isso que a raiz fica em cima. Da mesma forma, o z, o z, que é uma expressão equivalente a essa, substituindo onde eu tenho y por z, será o z' vezes alguma coisa, mas o z' é zero, então o z é zero. Tá? Então eu tenho as componentes o x é igual a v, o y é igual a uy' por gama e o z é igual a zero. Tá? Além disso, eu posso encontrar o seguinte, eu posso encontrar quem serão as relações das forças, as transformações das forças para esse caso em particular. Veja, a componente em z não mudou, né? Então eu tenho que o x' é zero, então eu tenho que, para esse caso particular, eu vou colocar uma seta, mas lembre-se, isso aqui eu estou analisando para o caso particular que nós temos aqui. Eu vou obter que fz é igual a fz' dividido por gama. Por quê? Porque o x' é zero. Deixa eu diminuir um pouco o tamanho dessa expressão. Ainda, nós encontraremos que fy vai ser igual a fy' dividido por gama, uma expressão totalmente equivalente. Opa, deixa eu escrever de novo. Fy igual a fy' dividido por gama. E isso eu vou diminuir um pouco aqui. E para x, eu tenho que calcular, né, esse termo que é desse produto, mas acho que dá para calcular nesse pequeno espaço. Eu vou fazer com que fx seja igual a fx'. Aqui tem uma expressão que facilita, né? Mas talvez nem... Tem uma outra expressão que nós encontramos que coloca fx em função dos componentes fx', fy' e fz'. Mas aqui não preciso disso, não. Não preciso disso porque as componentes do vetor u' são 0, o y' e 0. Então eu terei simplesmente que o resultado vai ser fx' dividido por 1, porque o x' é 0. Né? Então fx' mais o termo fx', ux' vai ser 0. O termo fz', uz' também é 0. Então eu terei simplesmente o termo mais o y' vezes v dividido por c ao quadrado vezes fy'. Então essas são as relações entre as forças com e sem linha, né, nas direções x, y e z. Você vê que agora eu não tenho, como tivemos no caso anterior, né, onde fizemos com que a partícula estivesse em repouso no referencial S, nós encontramos que fx era igual a fx', e as demais nós encontramos o mesmo resultado. Agora não, agora eu tenho uma componente, o y' que não é zero, e daí nós encontramos esse fator. Pois bem, então quando formos relacionar as componentes que aqui já escrevemos
no referencial S'. Vamos agora escrever no referencial S e depois relacionar a partir dessas expressões aqui. Né? Vamos relacionar as componentes com e sem linha a partir dessas expressões. Então, vamos lá. Nos cabe agora encontrar as componentes em S. Em S, nós teremos que fx vai ser igual a Q vezes EX mais... Bom, vai ser o produto. Eu posso escrever a força de Lorentz na forma vetorial em S para nos guiar. É o campo elétrico mais... Bom, aqui eu vou tomar o cuidado de escrever U, porque é a velocidade da partícula. E a componente, então, eu vou ter a componente em x da força, eu vou ter que encontrar a componente em x desse produto vetorial. E isso será o YBZ, e o outro termo será menos o ZBY. Mas o Z é zero. Só o Y e o X que não são zero. O Z é zero. Então o outro termo é nulo. Para FY, teremos Q, que multiplica a componente em Y do campo elétrico. E aqui eu terei duas componentes, né? Eu estou calculando em Y, então vai ser o ZBX, só que o Z é zero, então esquece, menos a outra, o XBZ, né? Menos o XBZ. Certo. Só que o X é V, então eu posso escrever isso como que multiplica EY menos VBZ. E FZ será a carga Q vezes a componente em Z do campo elétrico mais a componente em Z desse vetor, que terá duas contribuições, né? A primeira, o XBY, o X não é nulo, ele é V, eu posso até escrever aqui já. Eu vou escrever depois para manter o XBY menos o YBX. Tá? Bom, e agora aqui eu posso, então, no lugar de UX, eu vou escrever que o X é igual a V. E aqui também, para não ter essa outra expressão, no lugar do X eu vou escrever V. E posso apagar essa outra expressão aqui. Pois bem, nós agora vamos relacionar, vou deletar essa expressão, nós podemos agora relacionar essas coordenadas que encontramos para as forças de Lorentz em S com essas que encontramos para S'. E a relação entre elas é dada pelas equações de transformação das forças, que no caso particular que estamos considerando aqui, né, que é uma partícula de carga Q em movimento em S', né, somente tenho essa componente, mas ela está em movimento, nós encontramos que eu tenho essas relações das forças. Tá? Posso usar algumas dessas
ou todas essas equações aqui. E vamos começar com essa que parece mais simples. Eu vou colocar então que Fy é igual a Fy' dividido por gama. E nós encontramos o seguinte: para Fy eu tenho que Q vezes EY menos VBZ é igual a Q Fy é Q vezes EY' dividido por gama. Então esse Q é cancelado com esse outro Q e nós podemos escrever, bom, eu vou escrever talvez a expressão para VBZ será igual a EY menos EY' dividido por gama. E eu tenho a forma com que EY' é transformada. E eu consigo obter a transformação inversa, né, daquela mesma forma, de trocar o sinal da velocidade e tirar a linha e colocar linha onde não tem. Né? Então eu consigo encontrar uma expressão equivalente à expressão inversa dessa, escrevendo que EY é igual a um gama, ele não é modificado, né, vezes EY' mais, trocou o sinal da velocidade, VBZ'. Pois bem, por que estamos fazendo isso? Porque eu quero encontrar quem é BZ em função das coordenadas com linha. E depois eu posso obter a relação inversa, né? BZ' em função das outras. Mas aqui nos parece mais fácil fazer dessa forma. Então eu escrevo que isso vai ficar sendo igual a um gama vezes EY' mais um VBZ', né, menos EY' dividido por gama. Só um adendo, porque só um adendo, né? Se eu fizesse o contrário, se eu escrevesse EY', né, em função daqui, eu vou encontrar algo que vai ficar simplesmente BZ em função de EY'. Né? Eu tiro o linha, e não é isso que eu quero. Né? Eventualmente eu vou encontrar nenhum resultado, que um lado vai ser igual ao outro. Né? Aqui o que eu quero é encontrar essa componente BZ em relação a algo que só tenha linha. Então eu tiro essa componente usando a relação inversa do campo elétrico na direção Y. Pois bem, o que eu posso fazer? Eu posso colocar o gama em evidência, de tal forma que nesse primeiro cochete não muda nada. Mas aqui eu terei um gama ao quadrado no denominador. E esse gama ao quadrado no denominador é o quadrado daquela raiz, que é 1 menos V quadrado por C quadrado. Bom, então aqui é Y, né? EY'. Então eu já tenho o seguinte, eu vou cortar esse EY' com o menos EY' vezes 1. E eu vou ter o seguinte resultado. Vai ser gama vezes VBZ' mais, aqui vai ficar um V ao quadrado por C ao quadrado vezes EY'. Isso é igual a VBZ. Então, BZ vai ser igual a um gama que multiplica BZ' mais V por C quadrado
vezes EY'. E essa é a expressão que nós queríamos encontrar. Ou, se eu quiser escrever na forma que começamos a escrever aqui, eu vou fazer o seguinte. Disso eu já escrevo que BZ' é igual a um gama. Esse gama multiplica ambos os termos, desculpa aqui. Um gama que vai multiplicar BZ menos, trocou o sinal da velocidade, V por C quadrado vezes um EY. E já obtenho a primeira expressão para o campo magnético, a componente Z do campo magnético. Então eu vou deletar isso. Bom, então você veja, nós fizemos o uso dessa relação entre as componentes em Y com e sem linha da força, a equação de transformação em Y da força, e agora vamos fazer com relação a essa daqui. Fz igual a Fz' por gama. Bom, Fz é igual a esse termo, né? Então eu vou ter um Q vezes EZ mais VBY menos UY BX igual a 1 sobre gama Fz'. Fz' será Q EZ' menos UY' BX'. Bom, posso cortar esses dois termos e escrever desse lado quem é EZ' em termos de EZ e VBY, de tal forma que eu vou ter apenas a componente BX', né, descrita pelo referencial S', medida no referencial S', com relação a todas as outras grandezas, não terão linha. Tá? Então eu tiro, eu escrevo essa grandeza, componente em Z do campo elétrico em linha, eu escrevo em função de EZ e de BY, de tal forma que eu terei apenas uma relação de BX' para as grandezas sem linha. Então, desse lado, nós teremos o seguinte, 1 sobre gama, no lugar de EZ' será gama vezes EZ mais VBY, menos UY' BX'. Tudo isso sendo dividido por gama. Bom, e aí eu posso escrever, já simplificando, ainda vou escrever completo. EZ mais, vou simplificar no próximo passo. Esse gama corta com esse gama desses dois primeiros termos, isso vai ficar então EZ mais VBY, e agora você vê que eu vou cortar esses dois termos, né? Menos UY' dividido por gama vezes BX'. Então note, EZ, cancela com esse termo, VBY cancela com esse termo, e aí eu terei o seguinte, note que o Y é UY' por gama. Então esse UY' por gama é o Y. Então eu tenho aqui que UY BX, tirando já o sinal menos, né, vai ser igual a UY' por gama BX', mas UY' por gama é igual a UY. Então, esse termo eu posso cortar com esse termo. E, consequentemente, eu encontro que BX' é igual a BX. Né?
Essa é a outra equação que encontramos da transformação do campo magnético. Bom, o detalhe é o seguinte, se nós fizermos nós usamos primeiro essa expressão e encontramos essa relação de bezelinha com essas grandezas. Depois utilizamos essa expressão de Fz e Fz', né? Relacionamos essa com essa e encontramos uma expressão para Bx', né? E sendo igual a Bx. Se fizermos uso dessa primeira equação, nós não encontraremos nenhuma outra equação, não encontraremos a equação para By'. Encontraremos novamente essa expressão para Bz'. Fica bem claro aqui, né? Porque você vai relacionar Fx' com Fx, né? Ou melhor, o Fx com Fx' e com Fy', tá? Mas aí você substitui quem é Ex' é o próprio Ex, quem é Ey' vai ser Ey com Bz, né? E aí você vai, no final das contas, você vai encontrar uma relação de Bz com Bz', tá? E envolvendo ainda o Ey, tá bom? E aí resulta nessa mesma. Você não tem informação nenhuma a respeito do By'. Nós conseguiremos obter uma expressão similar a essa, ou equivalente, só substituindo quem é Y por Z e Z por Y, fazendo a seguinte consideração. No lugar de considerarmos uma partícula de carga Q em movimento em S', né, somente em Y', a gente considera que eu tenho o Z' diferente de zero. Tá? Então o vetor U', ele seria igual a 0, 0 e eu tenho essa componente UZ', que vai ser igual ao módulo de U'. Se você faz essa substituição, você encontrará, para cá você encontrará uma força distinta, mas nem é necessário utilizar essa força para X, na relação entre linha e sem linha. Mas para esses dois casos, você vai encontrar o mesmo resultado, porque o X' continua sendo zero. Então você vai encontrar que Fy é Fy' por gama e Fz é Fz' por gama. E você utilizando essas expressões, você vai encontrar a relação que desejamos encontrar, equivalente a essa, né, que é By' sendo igual a gama vezes By mais V por C ao quadrado vezes EZ. E dessa forma nós fomos capazes de encontrar todas as equações. Eu vou criar mais uma página. Essas são as equações de transformação dos campos elétricos, das componentes do campo elétrico e do campo magnético, e nós também podemos encontrar as equações inversas, né? As equações de transformação inversas. Tal como até já utilizamos, né, no próprio processo para encontrar as equações, as transformações das equações do campo magnético, nós utilizamos equações inversas, simplesmente colocando linha onde não tem, tirando onde tem linha e trocando o sinal da velocidade v. Isso não é mágica, né? Nós já verificamos para as transformações de Lorentz, para as velocidades, para todas as transformações que você manipulando
essas grandezas, né, você chega nesse resultado que é natural, né, que é substituir, tirando linha, coloca onde não tem e vice-versa, e troca o sinal da velocidade relativa, e daí você obtém as equações de transformação inversas. Bom, uma vez que obtivemos esse resultado, agora nós podemos fazer a seguinte pergunta: como ficam as equações de Maxwell? Seriam as equações de Maxwell invariantes? Sob transformação de Galileu? O que está por trás dessas relações são as transformações de Galileu. As transformaç'ões de Galileu, né, que nos descreve como se transformam as grandezas entre os referenciais S e S' para as componentes do campo elétrico e do campo magnético, né, são essas as equações. E agora eu gostaríamos de saber, como ficam as equações de Maxwell? São de fato invariantes, né, sob as transformações de Lorentz? É o que veremos em outro momento.